Olá, sejam muito bem-vindos, arquitetos e engenheiros de valor. E hoje é realmente com a engenharia de valor que eu vou falar aqui. Gente, hoje eu tô aqui com a Paty e com a Carol, duas engenheiras de valor que são alunas do Avaliadores de Impacto. E eu quero saber um pouco delas, né, sobre a história de vocês, como vocês conheceram a área de laudos em si, quando me perderam, quando me acharam de novo. E me conta um pouquinho, Paty, como é que foi esse processo? Foi assim, eu já tinha visto um pouco sobre o processo e tal, mas eu não entendia como funcionava. E como eu já trabalho muito com burocracia e tudo mais, eu comecei a procurar. E eu achei no Instagram. Assisti todas as aulas, foi em janeiro, mais ou menos. Eu não lembro mais ou menos. Na época da Masterclass, na época da Masterclass. E assisti as 3 aulas, falei pra Carol, vamos fazer? Aí na época ela, não, deixa pra lá, não é minha praia e tal. Falei, tá bom então. Então deixei um pouco pra lá, porque tava meio corrido também de projeto e tal. A gente já tava com o escritório pegando bastante projeto. Falei, então tá bom. Aí chegou no final do ano agora, ela começou a se interessar mais, porque ela vai explicar o porquê, né? Que tem uns negócios dela. E aí a gente começou a conversar e realmente se interessar. Eu já estava interessada. Aí eu falei, vamos fazer juntos? Porque assim, eu e ela, a gente estudou juntos, a gente se conheceu na faculdade, a gente tem essa parceria. Então uma tem uma dificuldade em alguma coisa, a outra tem uma qualidade em outra, e a gente se complementa. E a gente faz muitas coisas juntas já. A gente tem um escritório junto. Falei, vamos fazer isso junto, que uma ajuda a outra. E ela topou. Até que ela comprou o curso primeiro que eu. Comprei primeiro que ela. Comprou primeiro que eu. E aí eu falo, mas eu vi um muito bom, cara, eu vi muito bom. A Vivi, eu vou procurar. Cheguei no Instagram, procurar a Vivi. Cheguei no YouTube. Aí a Carol achou no YouTube e eu achei. No Google, ela achou no Google e eu achei nas minhas pastinhas, que eu tinha salvou. Eu salvei que uma hora eu ia fazer. Não foi naquele momento, mas eu queria muito fazer. Então, se você ainda não tá na hora de fazer, você trata de salvar, que depois você pode procurar e não. Eu salvei. Não, a gente procurou. Salva, mas a gente buscou, não desistiu não. Aí a gente achou, aí eu passei pra cá, ela assistiu as aulas, gostou, comprou o curso. Aí eu falei... Aí eu tava com um pouco... que eu tirei do lugar. Eu tava com um pouquinho de medo, por causa da viagem e tudo mais. Aí ela falou, vamos fazer, Paty, não tem problema. Então, falei, então vamos. E aí, como a gente se ajuda, a gente vai se ajudando, a gente dá um jeito. E aí eu comprei, agora tem que fazer certinho, né? tá meio complicado, final de ano. O tempo foi bem pegado, né? E final de ano, pra quem trabalha muito com projeto, é muito puxado mesmo. Sim. As prefeituras realmente resolvem trabalhar no final do ano. Então é um atrás do outro. E é a época que a galera começa a procurar mais arquiteto e engenheiro pra reformar a casa, porque é Natal, vai receber gente. Aí a gente começa a ficar meio atoladinho, né? Falei, vamos fechar nossas agendas, aí depois a gente, pauleira no curso. Eu acho que também uma coisa legal que a gente não comentou, acho que nem comentamos ontem, mas começou a vir laudo pra gente sem a gente fazer o curso. É isso. Rapaz, sério? Sim, porque começou a aparecer. Veio do nada, uma moça, pode ser engenheiro, preciso fazer um laudo de um condomínio. Até que hoje a gente tem uma reunião de uma assembleia no condomínio. Que a gente vai fazer vistoria. E aí eu falei, Carol, eu acho que tá na hora, porque tá difícil esses altos embaixo. De projeto e tudo, né? A vida de projeto, ela é muito desgastante, né? E a gente já fechou 2. É desgastante. 2 laudos? Você nem me contou isso, gente! Como assim? Aconteceu ao mesmo tempo, a gente já fechou 2. Fechou 2? Hoje a gente até recebeu já. Sério? A metade, agora a gente vai receber outra metade. Gente! Tem mais esse de hoje. E aí, tipo, nossa, então vamos que vamos. Então a gente que legal! A minha procura por laudo foi meio diferente, né? Eu comecei a apareceu no Instagram pra mim do nada, um curso. Aí eu assisti as aulinhas e falei, vou comprar. Tava muito barato, tava numa promoção, comprei. Aí assisti uma de duas, eu falei, nossa, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Parece uma aula de direito. Nada. Aí eu me esforcei, falei assim, aí abandonei, porque eu falei, não só gastei dinheiro à toa. Vou continuar. Aí a Paty mandou pra mim, do arquiteto de valor. Aí eu já tava meio desgostosa. Falei, esse negócio aí não é pra mim. Ela fez essa cara. Ela fez essa cara.
esse negócio aí não é minha praia, esse pessoal só faz curso pra vender mesmo, ganhar dinheiro e tal. Mas agora você tá aqui comigo, aí começou a aparecer laudos. Mas eu sempre convenço ela das coisas. Aí assim, a minha mãe, ela tem uma escolinha que é conveniada com a prefeitura, e a prefeitura começou a precisar de avaliadores pra avaliar os imóveis que eles têm alugados, né? E inicialmente eles lançaram uma portaria lá que precisava de engenheiros certificados pelo IBAP. Né? Aí eu pesquisei como é que fazia pra tirar a certificação, mas eu falei, mas eles não ensinam a fazer avaliação. Sim. Como é que eu preciso aprender? Né? Foi aí que eu comecei a procurar o Mercado de Valor, assisti o curso. A gente caçou no Instagram pra achar você. Ainda não tava no Masterclass, né? Tava fechada as vagas. Aí eu fiquei lá olhando os posts todo dia, vai aparecer. Vocês viram, gente? Fecha de verdade. Não é vai fechar é mentira, é fecha. Aí a gente falou, é possível, ela ainda vai abrir esse final esse ano, né? Aí a gente esperou. Aí abriu, eu assisti as aulas, falei, não, é isso. E eu tava até comentando com ele que, tipo, eu assisti uma aula só, por causa do tempo e tal, e eu já consegui ver uma diferença enorme na didática. Dentro do curso que eu comprei e o Arquiteto de Valor. A apresentação já. A apresentação, a didática, a forma com que a Vivi fala com você, como se estivesse na sua frente, assim, ó. Você consegue entender os casos reais que ela dá de exemplo. Então não é aquela coisa lei, advogada, é aquela coisa que você entende. Você que é engenheiro, arquiteto. Linguagem simples, consegue entender o curso de verdade. Aí eu falei, não, é isso, vou trabalhar com isso. Aí a Paty também começou a gostar e a gente vai nessa caminhada juntos. Já tá nessa burocracia, né? Porque tá tendo MX em São Paulo praticamente fiz umas 200 já. Você me falou uma coisa, que ontem a gente fez um encontrinho, assim, todo mundo pra tomar alguma coisa e tal. Foi muito legal. E assim, você me falou uma coisa que foi... como que a questão da relação IPTU, prefeitura, e como que isso vocês enxergaram que reflete em uma demanda necessária de laudos. Tipo assim, qual que é a visão, era aquela visão de vocês sobre isso, sobre de vocês duas? Então, eu comecei a fazer anistia, eu trabalho, eu passo serviço numa arquiteta e eu ajudo muito ela nesse sentido, só faço anistia. E aí eu vi que a demanda era muito grande. Uma arquiteta, eu fiz 200 projetos. Tem mais de 8 mil projetos, 800 mil. Eu fui na prefeitura em São Paulo. Que é para o pessoal que precisa regularizar a casa. Aí tem que fazer projeto, regularizar não só a documentação. Mas porque é uma exigência da prefeitura por conta do IPTU. Isso. Então é imposto isso. Isso. E aí tem alguns benefícios que você não tem que pagar IPTU retroativo, essas coisas. Então tá muito vantajoso pro pessoal. Como veio a pandemia, normalmente uma anistia fecha em 1 ano. Todos os municípios dão, mas em 1 ano fecha. Está durando 3 anos. E vai até o final do ano que vem. Então tem muitos imóveis que estão se regularizando. Só que tem uma vantagem para quem é igreja e quem é vinculada à prefeitura. Como esses laudos que ela acabou de falar, que vai precisar fazer essa avaliação e tudo mais. Esse tipo de laudo, esse tipo de projeto, não paga algumas taxas. Então, você acaba economizando, porque as taxas de prefeitura são um pouquinho mais alta, mas você economiza em alguns pontos. Então, a galera, o pessoal precisa regularizar para o caso do IPTU, tá saindo certinho, entendeu? E aí, agora a galera tá falando, pô, é a hora, porque eu não vou pagar INSS, não vou pagar imposto, eu também não vou pagar a prefeitura, só que tem ortógono, nem tudo é 100% prefeitura, né? Tem a ortogonerose em São Paulo, que tem esses detalhes. Mas esse vínculo é legal porque você começa a avaliar o imóvel, ele começa a valer mais e depois você tem que avaliar ele, porque se alguém precisa entrar na caixa para fazer, para você financiar pela caixa, tem que estar com o IPTU regularizado, a casa tem que estar regularizada. E aí você tem que fazer a regularização, a vistoria, a documentação, então é um processo. E esse processo é um nicho pra gente também. Então você consegue fazer a regularização, fazer a documentação e avaliar. Você consegue fazer os 3. Vocês, é muito legal, porque cada um de vocês tem um ponto de partida diferente, usando a mesma base. Isso que essa parte que eu gosto muito, sabe? Porque todos que a gente conversou aqui, né, cada um tem um nichinho. Cada um tem uma linha e é muito legal, porque é sinal que
tem vindo uma clareza, entende? Do tipo, eu não preciso fazer exatamente como o outro, mas dentro do meio, ou no lugar onde eu estou, como eu uso essa matéria, esse conhecimento para eu abrir frentes de monetização. Então, é exatamente isso. Ontem também, né, você comentou comigo sobre essa questão, né, de como que você vê que laudos você está muito relacionada à parte de laudos de alguma forma. Porque assim, a gente sai da faculdade muito condicionada à obra. A faculdade de engenharia, ela te joga pra obra. Né? Obra, ou então você ir fazer cálculo de estruturas, aquela coisa muito que você falou mesmo do racional do engenheiro, né? E a gente sai sem perceber esse nicho gigante que a gente tem na engenharia civil. E aí, quando eu descobri o negócio de laudo, eu falei, não, isso aqui eu já trabalho com burocracia, já trabalho com essa coisa de papel, de avaliar e tal. Então, pra mim, eu não preciso trabalhar com obra, até porque é estressante, tem gente que não gosta. Não gosta tem de gente que comer muito com pessoas, né? Não gosto de comer muito, isso que eu sou meio antissocial, gente. Detalhezinho básico. Tô melhorando, tô fazendo terapia. Terapia é vida. E aí, como minha mãe trabalha vinculada com a prefeitura, eu fui descobrindo esse nicho, porque inicialmente a prefeitura aqui em São Paulo, eles fazem assim, eles alugam imóveis de pessoas físicas pra fazer creches, pra fazer órgãos da prefeitura mesmo. E aí eles precisam pagar o aluguel da pessoa. E aí eles determinaram uma portaria que primeiro seria por uma porcentagem do valor venal do imóvel, que é o quanto ele vale, né? Antes estava em 0,8% aqui em São Paulo. Aí eles mudaram isso para agora avaliação por metro quadrado, por avaliação de mercado. E aí começou a procura desses engenheiros, agora eles mudaram de novo, não está mais pelos engenheiros, os próprios engenheiros da prefeitura que trabalham para a Secretaria de Educação que vão fazer. Mas, a questão do volume. Só que aí os proprietários não confiam muito, né? Porque a prefeitura sempre joga tudo pra baixo. Sim. Então eles acabam procurando profissionais autônomos, profissionais de empresa, pra ter um comparativo. Porque se o engenheiro lá da prefeitura chegar e falar, seu imóvel vale isso, você vai falar, não vale, porque eu contratei outro profissional e ele falou pra mim que vale assim, assim, assim. Como é que você tá jogando muito pra baixo? Contrata um laudo de avaliação particular. Isso. Não que a prefeitura vai te roubar, mas assim, eles economizam o que puder fazer pra economizar eles. E aí você consegue ter um comparativo. Foi por isso que eu falei, tô nesse meio, conheço muito essa área, conheço muitos proprietários de imóveis que alugam pra prefeitura. Então, é um meio de trabalho pra mim. E essa parte da anistia, que ela entende muito bem de anistia. E você precisa regularizar o IPTU. Porque a prefeitura, ela fez essa jogada do 0,8% do valor venal para regularizar os imóveis. Porque, por exemplo, você tem um imóvel de 500 metros quadrados. Só que no seu IPTU taxa, seu imóvel é de 200 metros. Ou terreno ainda. Porque São Paulo tinha muito imóvel desregular. Muito. E aí você só vai receber o seu aluguel pelo valor que tá no IPTU. Então você recebe muito menos do que seu imóvel vale. Exatamente. Então a pessoa tinha que regularizar o imóvel para ela poder receber o aluguel de direito da casa dela. E aí começou a entrar a anistia que eles soltaram, porque você não paga muita coisa. Porque hoje, se você entra com a regularização por normal, que é a atualização cadastral que eles chamam, eles te cobram 5 anos retroativos de IPTU. Que é o legal da anistia, né? Então, por exemplo, se seu IPTU hoje tem uma parcela de R$200, e quando regularizar vai para 500, o 300, que é a diferença dos dois, eles te cobram 5 anos retroativo. Com a anistia, não. Com a anistia você não paga isso. E se cobrarem, porque agora estão multando também. Se cobrarem e você entrar com a anistia no período da multa, você consegue fazer impugnação dessa multa e do processo retroativo. Então, desse IPTU retroativo. Vocês têm noção do quanto vocês estão subnichadas? E do quanto vocês deveriam estar no digital? Então, o bloqueio que a gente tem que perder, né? Porque assim, vocês têm esses clientes, vamos dizer, vocês já conhecem muito a fundo a ferida deles. Vocês já conhecem muito a fundo essa questão da anistia, essa questão que assim, você junta duas áreas que são pouco exploradas, então você acaba criando um jeitinho que é só de vocês, entendeu? Que é uma junção de partes, uma junção que
que é da Carol, uma junção que é da Paty, anistia com laudo, e cria uma coisa que é só de vocês, entendeu? Sim. Que ninguém vai fazer exatamente igual. Então, e falando para esse cliente da regularização, entendeu? O público de vocês é o cliente da regularização, sabe? E que, para quê? A consequência disso, de vocês levarem essa consciência para eles, vai ser eles enxergarem essa autoridade que vocês estão projetando para contratar os laudos de avaliação de vocês. Entendeu? A gente precisa explorar isso, porque a gente tem essa dificuldade digital de... Mas vocês apesar não tem dificuldade, gente. É que assim, conversar aqui com você é bem difícil você pegar uma câmera e começar, oi, gente, não sei o quê. Criar um ambiente já a gente tentou, mas não deu muito certo. Mas eu acho que a gente amadureceu pra lá, pra cá. Foi no primeiro ano, quando a gente formou, a gente criou nossa empresinha, né? Empresinha não, essa empresa. A nossa empresa de projetos. Nossa, era eu, minha irmã, que é arquiteta, e a Carol, era nós três. Empresinha, ninguém vai querer pagar o valor. Pois é. Mas começa aí o valor. Era de um jeito fofo, assim. Eu tenho mania de falar Só que quando você fala diminutivo, você diminui a valorização do seu trabalho. É verdade. Então, nosso escritório... Impressora, tô brincando. Mudando. Então, quando a gente montou o nosso escritório, tava eu, a Carol e a Pri. E a gente acabou de sair da faculdade. E aí, a gente, literalmente, fez a colação de grau, veio a pandemia. Então, a Carol nunca tinha trabalhado na área. A gente fez estágio pela faculdade, não foi nem em lugar nenhum. Estágio fora. E projeto, né, Carol, pra variar. E também eu peguei esse estágio como arquiteta, que foi por causa da anistia. Justamente que ela precisava de alguém que sabia mexer no CAD. E aí ela falou assim, eu peguei rápido a situação e foi por Deus, gente. Porque ela me contratou, outra moça pediu estágio pra ela. E aí essa abertura, e essa moça, que é a Ana, né? Ela me ensinou, ela abriu umas portas muito grandes. Porque ela trabalha aqui 20 anos e ela pega muito projeto. E ela, como é da igreja, também começou a entrar muito contato. Muito contato. Ela tem muito contato. Então, e ela deixou abrindo pra gente, foi ensinando. Muita coisa a gente foi aprendendo sozinha e tal. Agora, realmente, eu sou autoridade nessa parte de anistia, porque nem ela faz. Explica pro pessoal um pouquinho mais o que é anistia, pra quem nunca ouviu falar. Anistia é quando a prefeitura fala assim, eu vou perdoar os seus erros. É literalmente isso. Você reconstruiu irregular. Você tampou a rua. Você você avançou meio fio. Você construiu perto de um rio. Tudo que é errado. Vou perdoar seus erros. Construiu demais. Passou a... Gabarito de altura, tudo isso. Então, tem coisa que não dá. Tem coisa que eles realmente não adianta... Você fala assim, não vai dar mesmo. Mas a maioria das coisas dá pra fazer na anistia e regularizar. Só que aí você tem alguns benefícios, igual eu tinha falado, você não vai pagar INSS, você vai pagar a taxa, e a taxa é 10 reais metro quadrado, não é uma taxa absurda. Então você consegue um valor acessível, você consegue parcelar. Então, a sua taxa que não, mas se você pegar uma orbital, dependendo tem prédios que excederam muito a metragem. Então, a gente vai fazer um cálculo de ortoga, a prefeitura vai passar, a gente faz, né? Baseados em alguns índices, porque São Paulo tem alguns sites que você acessa e consegue construir todos esses índices, fazendo o projeto, tudo bonitinho. E aí você consegue calcular tudo, quanto o cliente vai pagar, o que vai vir de taxa, quantas vezes dá pra fazer e tudo mais. Então, e dá pra você controlar bem, assim. Hoje em dia, eu já sei até o que o técnico vai pedir. Já sei o que ele vai reclamar. Então, quando já vem um projeto pra mim, eu falei, como que é a cara? Falando nisso, eu tenho uns pra atender hoje ainda. Aí, eu já sei que vai vir, porque como a gente tá fazendo desde 2019 esses projetos, então aquele tempo lá tem uns comuniques nervosos pra fazer, tipo, umas coisas, tudo pra arrumar. Mas hoje em dia tá bem mais tranquilo, porque eu faço rapidinho, entendeu? Porque já vem no mecanismo. E a anistia tá facilitando muito pra muita gente. Tem gente que tá ganhando
essa área, por exemplo, igual a da Carol, precisa disso. Financiamento pela Caixa, por qualquer banco, precisa. A gente pegou uma anistia para financiamento da Caixa. Que a gente está só aguardando a regularização para terminar. Só que a prefeitura tem um problema, né? Que demora um pouco, a demanda é muito grande. Porém, vai sair. E com o laudo que você entrou na regularização, você consegue provar para o banco que você está indo atrás, que você está fazendo pessoas. Então, eu consigo direcionar, a pessoa pode até... Mas o que eu vejo é que a fonte vocês têm. Né? A fonte dos clientes para começar. Aí você não precisa começar no digital, né? Você pode começar na raça exatamente como vocês estão fazendo. Mas eu vejo que é um perfil que em algum momento vocês vão ter para onde crescer mais do que o físico, sabe? Porque, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, se você cortar esse pedaço, colocar na sua rede social, você já vai estar projetando autoridade, porque você demonstra aquilo que você sabe fazer. Então, assim, mas fazendo essa relação dessas duas áreas, é uma fonte dos clientes. O fato de ser isso, acho que é muito importante, deles buscarem fora uma referência para eles se sentirem mais seguros, contratar a laudo de avaliação por fora, para eles saberem que se aquele valor realmente está justo, se não está justo e tudo mais. Exatamente. Porque é o valor do imóvel. Então, assim, uma diferença, dá muita diferença. E é um investimento alto, Vivi, porque para você alugar para a prefeitura o seu imóvel para fazer uma escola, você tem que reformar seu imóvel. Então, eu tenho você que tem que reformar. Isso, você faz pelo menos o básico. Essa parte de colocar eletrodomésticos, mobília, essas coisas, a prefeitura te paga. Mas você reformar o seu, porque você tem uma casa grande. Tem que ajustar. E é uma casa, você tem que adaptar isso para receber crianças, tem que adaptar banheiro para receber acessibilidade. Quantidade de criança para cada sala. Banheiros com aquelas privadinhas infantis. Então, tudo isso aí, o proprietário do imóvel tem que fazer. Então, para alugar o seu imóvel, você investe, sei lá, 100 mil, 200 mil, dependendo do valor. Você tem que saber que o valor de aluguel que a prefeitura vai te pagar vai te dar justo. Retorno. Exatamente. Sim. Então, total. se você tá com seu imóvel irregular, você vai gastar, vai investir e seu retorno vai demorar muito, porque você vai receber lá 3 mil por mês, 2 mil por mês, você vai levar anos para ter o seu retorno. Agora, se você recebe seu aluguel que vale, sei lá, 6, 7, 8 mil de aluguel, é muito melhor. Pela metade. E outra coisa, você tem o seu investimento ressarcido e você fica com o seu aluguel lá, tranquilo por anos, porque você não depende de estar de alta e baixa do mercado, porque a prefeitura sempre, ela precisa oferecer a vaga de creche para as crianças. A demanda aqui em São Paulo é tão grande que precisa. E o contrato é de 5 anos. Então você fica 5 anos tranquilo, sabendo que seu investimento vai ser ressarcido. E você vai continuar tendo sua renda. Uma pessoa que já tá com a vida feita, é uma aposentadoria. Então vale a pena você regular seu imóvel, deixar tudo bonitinho pra você ter esse investimento. E a gente encontrou nessa área um meio, né? E a parte entende, eu entendo. Não, mas assim, é um cliente muito consciente. É um cliente muito consciente, porque ele sabe que assim, é um investimento, não é um custo. Ele investir por um laudo que depois ele vai ter durante 5 anos, pode ter 2, 3 mil reais de diferença mensal no aluguel dele. É claro que ele vai investir. E renova também, né? E daí tem a possibilidade de renovar. Mas assim, pra ficar mais claro, o que acontece sobre isso que a gente está falando? São, então, pessoas físicas que alugam seus imóveis para órgãos públicos. Isso. Esses órgãos, aqui a gente está falando da Prefeitura de São Paulo. E que tem muita demanda para tudo, para creche, para escola, para tudo. Tem que ter um imóvel que vem de uma pessoa física. Pode ser um galpão, pode ser um comércio, pode ser o que for, que vai ser transformado nesse órgão público. Sim, a galera que quem é concursado vai trabalhar lá dentro. Então, precisa desses imóveis. Todo imóvel que um órgão público precisa alugar ou comprar, ele obrigatoriamente tem que ter uma avaliação. Porque ele não pode falar, eu escolho alugar por tanto. Tem que ter uma avaliação. O que está acontecendo é que tem profissionais dentro da prefeitura que são para fazer essas avaliações. Isso, mas pode vir a chegar um volume que não seja possível, que não dê conta. E mesmo que dê conta, essas pessoas que estão alugando os imóveis, elas precisam dessa segurança que você nos contou, vocês nos contaram. Então, isso é uma super demanda, na verdade, né? É uma super demanda. E isso não acontece só em São Paulo. Isso acontece em
todo órgão público que aluga um imóvel, ele precisa, e o aluguel, ele tem aquela questão de, depois passou tanto tempo, fazer o recálculo da previsão. Também precisa de novo de um laudo de avaliação depois de algum tempo. Então, quando você é o cliente que sempre te volta. É o cliente consciente que sempre volta, e é o melhor cliente. Então, isso acontece não só em São Paulo, isso acontece não só com prefeituras, isso acontece com prefeituras, com secretarias e com ministérios. Exatamente. Então, é algo que não tem como você falar, na minha cidade não deve existir. Entendeu? Mas, pode falar. E é um cliente assim que, por mais que ele não esteja consciente, dá pra você fazer ele estar consciente. Porque eu tenho um caso próprio. O moço que alugou o imóvel pra minha mãe, ele ficou teimando, não, porque eu não quero gastar com isso, com anistia e tal. Aí ele entrou na prefeitura pra fazer só a atualização de cadastro. Aí eu avisei, você vai ter IPTU retroativo, aí a prefeitura... Ele achou que ia ser pouco, que não é comparado com o que ele investiu com um arquiteto, com um engenheiro pra fazer a regularização. E não foi pouco. E não é, Quando saiu o valor do imóvel dele, ele atualizou, ele aumentou muito a área construída, foi para um valor do imóvel dele, tipo, saiu de 500 mil para 1 milhão e pouco o imóvel dele, quando ele regularizou. E essa diferença do IPTU foi alta, e ele teve que pagar isso 5 anos retroativo. Então você teve um aumento de IPTU que você vai pagar vezes 5 anos. Exato. 60 meses a mais que você vai pagar. E tem que pagar, porque senão vai para a dívida ativa e você pode correr o risco de perder o seu imóvel para a prefeitura. Então é um investimento muito maior que ele vai gastar. E se ele tivesse regularizado, não tinha essa dor de cabeça. Então, contratem as meninas. Gente, olha, de verdade, obrigada. De coração. A gente que agradece. E vocês estão de parabéns. Bola pra frente. Obrigada mesmo. Obrigada, Vivi, por tudo, por encontrar com a gente, tirar todas as minhas dúvidas, me ajudar, porque eu tava no limbo ali. Obrigada por incentivar a gente. Uma coisa que a gente não comentou, e eu queria comentar aqui, que o curso de vocês também não é apelativo, que a gente comentou ontem. Não tem marketing apelativo nenhum, gente. Então, ele realmente entrega o que fala, a qualidade. Você é um amor, sabe? Que foi muito legal conhecer a pessoa. E obrigada por você compartilhar o seu conhecimento. Exatamente. Porque tem muito profissional que não quer tem entregar medo, o que né, sabe, de perder tem o medo. mercado. E você tem não, muito mercado. Você espalha esse conhecimento. E é isso. E você que é engenheiro civil, não precisa só trabalhar com obra, com projeto. A engenharia civil tem que sai um pouco da caixa. Sai da caixa, mas entra na caixa também. Literalmente, sai da caixa pra entrar na caixa. Sai da caixa pra entrar na caixa. Exatamente. Porque, meu Deus, desingesta essa mente, cara. Engenharia civil tem sai do padrãozinho. Exatamente. Procurem e aula de avaliação, quem quiser. Vale a pena. É o melhor curso do mercado, gente. Obrigada, já comprei outros e o dela é muito melhor. Garantia de qualidade. Não pedi pra falar nada disso, não, tá? Não pedi. Gente, obrigada, de verdade. Obrigada mesmo. Minhas crias. Arrasamos! Vai, cá, bate aqui em trio.